Olá, seja bem-vindo à Visão Trabalhista Entrevista. Hoje o nosso papo é com o Dr. Paulo, médico do sindicato, responsável por todo o atendimento clínico lá do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, também cuida da área de medicina do trabalho. Mas hoje a gente trouxe o Dr. Paulo para conversar com a gente sobre um assunto que tem um apelo social muito forte. É um assunto de saúde pública e que a gente tem que ficar ligado, porque incrivelmente está chamando a atenção pelo fato de que as pessoas estão perdendo a necessidade que tem, que é vacinar as crianças e de se vacinar. Agora, no início do ano de 2018, vieram à tona várias notícias, principalmente após a campanha de vacinação contra a gripe, que demonstraram que houve uma baixa adesão da população. A vacina contra a gripe estava sendo dada em gestantes, idosos e crianças. Esses grupos específicos aderiram pouco para uma meta de em torno de 90%, houve em torno de 70% de vacinação, o que é baixo, porque permite que a doença continue circulando, não previne. E pior, doenças que a gente já tem erradicadas correm o risco de voltar, como a poliomielite e o próprio sarampo, que a gente já enfrenta um surto por causa também de uma situação no nosso país vizinho, a Venezuela, que muitos venezuelanos estão vindo para o Brasil em busca de uma vida melhor, e com eles vem uma série de fatores, como a questão do sarampo, que lá não é erradicado, e aqui a gente passa a conviver com esse problema. Mas longe de a gente atribuir a uma certa população um mal específico, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que todo mundo tenha acesso à saúde de qualidade. E se o nosso sistema público se destaca internacionalmente por promover justamente uma das melhores campanhas, um dos melhores programas de imunização no mundo, a gente tem que aproveitar e não contribuir para que essa situação se repita. Então, doutor, eu queria primeiro a gente dar uma passada geral em cima desse problema. Por que as pessoas pararam ou vem regredindo o número de adesões às campanhas de vacinações? Bem, primeiro eu quero agradecer ao Sindicato dos Metalúrgicos conceder esse tempo para a gente falar desse assunto que realmente é importante. Existe um programa nacional de imunização que foi criado em 1973. E ele, nos anos mais recentes, 2017, agora em 2018, vem tentando criar um alerta, porque realmente o número de indivíduos vacinados, como você mesmo citou, que a ideia é que haja uma cobertura vacinal de 95%, esse número vem caindo 8%, 7% ano a ano, e em grande parte se deve a dois fatores. Primeiro, porque as doenças, aquelas que acometiam a infância, acometiam os nossos colegas, eu, durante a época de estudante primário, eu tinha colegas que eram portadores de paralisia infantil. Hoje, muito provavelmente na sua turma, na turma dos meus filhos ou dos meus netos, esse problema desapareceu da sala de aula. Mas desapareceu por quê? Porque eles foram imunizados. Houve uma campanha maciça que fez com que esses indivíduos desaparecessem, as doenças foram erradicadas. Um exemplo é que a gente tem, que desde 1989, quando surgiu o último caso, de lá para cá, através do PNI, o Ministério da Saúde ganhou o título de uma doença erradicada em 1994. Né? Então, o que acontece? Pelo fato de você não ver essas doenças aparecerem, você imagina que passou a ser totalmente dispensável vacinar os filhos. Outra coisa são os fakes, né? Os fake news, que a gente sabe que toda vacina tem alguma reação, mas são reações pequenas, né? Um caso para 1.200.000, um caso para 1.100.000, você pode ter uma reação um pouco mais significativa, mas que entre você colocar na balança a doença e a reação vacinal, evidentemente que a doença é muito mais grave. O que preocupa mesmo, e que eu acho que é um motivo de se reduzir, vem reduzindo o número de indivíduos vacinados, primeiro é a falta de, embora o governo faça isso, chamar mais atenção, se alertar dos riscos da não vacinação, onde você serve de vetor para que as doenças continuem existindo.
Segundo, os fakes em relação a reações adversas. Essas reações podem ocorrer, mas a Anvisa tem um sistema de controle das vacinas que são produzidas e que são utilizadas, é um sistema muito eficaz e que os pais, aqueles responsáveis, não devem ter medo e achar que está correndo nenhum risco, não. O risco é não vacinar. Então, justamente, quais são os riscos dessa atitude de medo? Ah, não, meu filho vai levar aquela picada, ele vai ficar com febre. Quais são os riscos? Os riscos são enormes. Você imagina que no início do século XX, quando Oswaldo Cruz resolveu fazer uma campanha, em 1904, uma campanha maciça de vacinação, houve o que chamou-se de Guerra da Vacina. Houve morte, precisou colocar o exército na rua, a polícia na rua, porque indivíduos de todas as classes se recusavam a fazer a vacinação. E naquela época, o que se morria de sarampo, de catapora, de cachumba, de varíola, de febre amarela, né, de tudo que você pode imaginar de doenças infecto-contagiosas que se disseminam muito rapidamente, a partir desse movimento, você começou a ter uma diminuição progressiva. Por quê? Porque o Estado começou a exigir que para você matricular seus filhos, você tivesse uma carteira de vacinação. Para você sair do país, você tivesse uma carteira de vacinação. Para você receber seus salários, tivesse uma carteira de vacinação. E hoje, com a diminuição dessas exigências, começou a se ficar mais condescendente. Mas os riscos são grandes, as doenças se propagam numa velocidade muito grande. A gente teve um exemplo recente agora da febre amarela, que existe em todos os postos, todas as vacinas disponíveis o tempo inteiro. Não precisa se esperar uma epidemia para que você corra para fazer a vacinação. Um desespero onde todo mundo sai correndo para fazer. Pegue sua carteira e vacine. É isso que garante com que as doenças não voltem, porque elas realmente matam. O risco é esse, é matar. O risco de você ter um problema, uma complicação referente ao uso da vacina é mínimo, é muito pequeno, ainda que ele ocorra, ele é insignificante quando colocado par a par com a doença em si. Com certeza, incomparável. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas na volta a gente retorna problematizando toda essa situação de baixa adesão às vacinas. A gente já volta.